Oi, gente, tudo bem com vocês? O meu nome é Suelen Tavares e hoje eu vou falar sobre sinais de autismo em mulheres que quase ninguém percebe. Durante muitos anos, acreditou-se que o autismo era era uma condição mais característica dos meninos, né? Que as meninas não tinham essas características, não desenvolviam esse transtorno. Só que com o passar dos anos, foi se percebendo que apesar da maior quantidade de pessoas do espectro autista serem os meninos, porém as meninas também apresentam características que muitas vezes não são visíveis, não são totalmente perceptíveis para a sociedade e diagnosticadas como o transtorno. Então, eu vou falar algumas dessas características para que vocês possam visualizar. A primeira é a imitação social, tá? Então, os autistas, eles têm a dificuldade de ter essa percepção devido aos neurônios espelho, né? Todos nós temos um neurônio espelho, porém, nos autistas, esse neurônio, ele é um pouco, ele possui uma defasagem, né? Em relação às outras pessoas. Então, nós, seres humanos, nós temos essa condição de que somos produtos do meio, né? Então, todo lugar que nós estamos, de alguma forma ou outra, nós iremos absorver algumas características, algumas formas de falar, alguns pensamentos que são inseridos dentro daquele contexto que nós estamos. Né? Principalmente se a família, né? Locais onde nós ficamos muito tempo naquele lugar inserido, a gente acaba absorvendo como se fosse uma esponja, porque nós temos esse mecanismo de espelhamento. Né? Todo ser humano ele tem isso como inato. E é muito importante a gente entender por quê. Porque eu sempre falo isso para os meus alunos, né? Por mais que nós sejamos seres que possamos ter uma determinada independência, seja ela financeira ou qualquer uma, nós sempre vamos depender de alguém. Então, quando a gente vai ao mercado, a gente necessita que estejam as coisas lá, né? Então, para isso, houve alguém que transportou essa mercadoria, teve alguém que plantou, teve alguém que colheu, teve alguém que separou aquelas que estavam boas daquelas que estavam ruins, né? Então, nós temos todo o processo de milhares de pessoas envolvidas para que esse produto chegasse ao mercado, para que a gente pudesse lá comprar e consumir, tá? Então, esse é um dos exemplos que eu sempre uso. E no contexto social não é diferente, né? Nós, seres humanos, somos seres sociáveis. Nós vivemos, nós somos feitos para viver em sociedade. Nós não fomos feitos para viver sozinhos, né? Sem ninguém. Apesar de nós hoje termos aí uma sociedade, pessoas que pregam essa questão da individualidade, né? Da independência, do empoderamento, porém nós precisamos entender como que é a nossa natureza biológica, tá? E por esse motivo, né, por causa que as meninas elas estão o tempo todo visualizando formas, né, de imitar as meninas que estão em volta dela, então ela fica muito tempo observando na escola, né, devido a essa dificuldade que ela tem. E aí, quando chega a noite, ela desaba, fica muito cansada. Alguns entram em crises, né, sensoriais também por causa desse cansaço, né, de tanto estar tentando imitar outras pessoas. E uma outra característica que as meninas têm é a ansiedade frequente, tá? A ansiedade de forma isolada, ela não é o autismo, porém ela pode, no conjunto, no grupo de outras características, ser determinada como também parte do autismo, porque o autismo ele nunca vem sozinho, né? Ninguém é somente tem o autismo. A pessoa ela tem o autismo, tem o TDAH,
Ela tem o autismo, tem ansiedade ou depressão junto. Ela tem o autismo e ela pode ter também as altas habilidades. Então, faz parte do conjunto de comorbidades que vem com o autismo, tá? Ninguém é somente autista. Tem o autismo e junto com um déficit de atenção, como já falei, né, do TDAH, tem o autismo junto com a deficiência intelectual, né, junto com a dislexia. Então, às vezes, o que acontece é que eu mesma já passei por isso, né, a demora no diagnóstico, porque às vezes a pessoa ela pensa que é dislexia, mas ela precisa investigar mais um pouco para entender que aquela dislexia faz parte do conjunto que envolve ali o transtorno do espectro autista, não é só a dislexia, tá? Então, a dislexia, ela pode fazer parte do conjunto de características para que aquela pessoa seja diagnosticada com autismo, porém, nem toda pessoa que tenha dislexia é autista, tá? Então, isso eu queria deixar claro para vocês. A terceira coisa é a exaustão após interações. Isso aqui a gente entende, né, que a pessoa ela se sente cansada emocionalmente depois que ela foi numa festa, ou depois que ela passou muito tempo com um grupo de pessoas, causa um cansaço, uma exaustão de ter ficado ali, né? Então, eu costumo falar muito que quando você fica num ambiente, você costuma ficar o tempo todo assim, sorrindo, se você estiver numa festa, num evento, né? E chega em casa e você fica cansado de ter ficado com, né? Chega uma hora que fica cansado de ficar nessa posição, nessa expressão. E, no caso dos autistas, é um cansaço emocional, tá? Interesses intensos. Isso aqui a gente vê muito também nas meninas, também acontece. Se ela gosta de uma pessoa, ela vai gostar daquela pessoa e ela vai assistir o dia inteiro aquela pessoa, vai falar o tempo todo daquela pessoa. Se ela gosta de um assunto, um animal, ela, né, a gente vê muito nos meninos também, mas as meninas também têm. Ela vai falar o tempo todo aquilo, aquele assunto, é o hiperfoco dela. E o hiperfoco não é você gostar muito de alguma coisa. O hiperfoco é você só falar daquilo, só ver coisas sobre aquilo, só ler sobre aquilo. Né? Então, por exemplo, se alguém gosta de dinossauro, né, ele vai ver alguns filmes de dinossauro, ele até pode ver uns documentários de dinossauro, mas ele não vai saber o comprimento da unha do dinossauro Rex, ou quantos ossos tem o dinossauro Rex, né? Então são muitos detalhes que a condição do transtorno do espectro autista faz com que seja exacerbado, seja além do comum. Então é um interesse comum, né? Todos nós temos interesses, todos nós temos gostos, mas o interesse se torna exagerado, né? Se torna algo patológico, né? Porque imagina, a pessoa ficar a madrugada inteira, ficar o tempo todo, se não deixar a pessoa não come, só pesquisando sobre esse assunto. Falei sobre a sensibilidade social, né? E falando novamente, né? As meninas também têm essa sensibilidade, elas têm dificuldade de armar amizades, têm dificuldade de manter amizades, elas se sentem estranhas nos ambientes. Forma uma máscara social. Máscara social é aquela roupa que você veste quando vai sair, né? Então você forma aquela personalidade quando você sai, aquela cara quando você sai, e quando você volta para casa você pode tirar aquela roupa, pode ficar mais à vontade, pode ser você mesmo, né? Sem julgamentos, né? E isso causa um cansaço muito grande, né? E no caso das meninas, o diagnóstico ele é tardio, tá? Ele se torna tardio porque nós temos aí as características, elas são mais ficam mais escondidas, né? Então as meninas elas são mais quietinhas, né? A gente não vê tantos às vezes os movimentos repetitivos, né? Pode acontecer delas não terem também a ecolalia, né? Que são características muito fortes que a gente vê, né? no autismo. Então
Elas podem ser verbais, né? Podem conversar. Então, o diagnóstico acaba se tornando tardio, né? Então, é importante a gente ter esse conhecimento para que a gente possa diagnosticar o quanto antes para que haja o tratamento, tá? Então, se esse vídeo fez sentido para você, eu vou pedir para você curtir, se inscrever no canal e compartilhar para outras pessoas também. E muito obrigada pela sua presença aqui comigo e até o próximo vídeo, tá bom? Tchau!